Glória a Jesus. Queridos, que Deus abençoe. Que bom dividir esse culto com vocês e estar participando de uma noite como essa. Louvado seja o nosso Deus, eterna alegria. Louvar a Jesus pela vida do pastor Sérgio. Pastora Josi, obrigado por nos receber. Que honra para nós poder participar de tudo que está sendo promovido aqui. Louvar a Jesus pela vida dos amigos, das pessoas que nós conhecemos, temos muito respeito, carinho, acompanhado de toda a minha esposa, a pastora Suênia, Deus te abençoe, Jazinho, meu brother, Sidney, vocês são maravilhosos. Eric, Deus te abençoe, que bom te ver aqui. Deixa eu ler um texto com vocês, o pastor me autorizou a pregar até meia-noite. Quem deu glória não vai poder ir embora. Lucas, capítulo de número 17. Lucas, capítulo de número 17, verso de número 11. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 17, verso de número 11. Eu leio e vocês acompanhem. Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-lhe aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este homem era samaritano. Respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? Antes de você assentar-se, eu gostaria que você procurasse um crente muito pentecostal perto de você. Coisa triste é sentar perto de alguém frio, irmão. Parece que o culto não acaba nunca, é uma demora danada. Procure um crente cheio do Espírito Santo e pergunte para ele: aonde estão os 9? Pergunte. Tá bonito, mas acho que ainda tá fraco. Vamos de novo. Aonde estão os 9? Tome o seu assento. Não economize o glória a Deus. Eu, sempre que leio um texto como esse, acredito que vocês também, o que mais ressalta a minha mente, o que mais fica nítido no meu pensamento é a proposta de 9 homens que tiveram sua vida transformada. E sempre que pensarmos nessa proposta, sempre que isso for uma verdade para nós, vai ressaltar a nós a proposta da ingratidão. 10 pessoas iam morrer leprosos se não tivessem encontrado-se com Jesus. E a Bíblia diz que após encontrar, apenas um deles volta, e a pergunta de Jesus é muito pertinente: aonde estão os 9? Porque ele havia efetuado um milagre sobre 10 pessoas e 9 delas não tiveram a vontade, o desejo de retornar para agradecer. Ora, quando você se perguntar qual é o desfecho dessa turma, você vai descobrir que eles simplesmente desaparecem, porque essa é a proposta de quem se porta com ingratidão. Geralmente não se conhece o desfecho da sua história, não se termina o fim da sua trajetória, eles acabam desaparecendo. Mas Lucas, capítulo de número 17, não tem nada a ver com ingratidão, muito pelo contrário, é um texto sobre gratidão. E se você tiver o cuidado de analisar o texto que acabamos de ler, vai descobrir que esse é um dos grandes momentos do ministério de Jesus. O Jesus do capítulo de número 17 do Evangelho de Lucas não é mais o anônimo de Nazaré, que ninguém conhecia nem sabia a realidade do seu ministério, muito pelo contrário. Jesus está vivendo um grande momento, onde ele passa, ele arrasta uma gama de pessoas que o cercam por todos os lados. A Bíblia diz que ele está em Jerusalém, palco dos seus maiores milagres, e Jesus decide descer
as cercanias de Samaria. Quando você pensa no texto do capítulo de número 17, descobre que Jesus não se concentra na capital, mas ele desce a uma pequena aldeia. Ao descer esta pequena aldeia, Jesus se depara com homens que estão cobertos de lepra. Curioso pensar nisso, porque embora o texto ressalte que 10 homens receberam a cura, existiam ali muitos outros leprosos, lembrando que esta pequena aldeia em Samaria é portadora do leprosário da região. Isso indica que não só 10 homens leprosos estavam ali, mas que outros homens também sofrendo de lepra estão na mesma condição e na mesma realidade, o que desperta em mim uma curiosidade. Como pessoas que vivem o mesmo problema, estão nas mesmas circunstâncias, enfrentam os mesmos dilemas, têm destinos tão distantes? Porque alguns experimentam cura, outros morrem leprosos. Isso me faz pensar sobre igreja. Como é que pessoas que frequentam o mesmo lugar, têm o mesmo pastor, ouvem a mesma mensagem, recebem a mesma oração, participam dos mesmos cultos, têm destinos tão distantes? Porque algumas pessoas simplesmente frequentam este ambiente, enquanto outras extraem o máximo deste ambiente. O texto do capítulo de número 17 é muito curioso, porque a Bíblia diz que Jesus decide passar por uma pequena região, na região de Samaria. E por que isso é importante? Porque Jesus não desperta ou não manifesta nenhum interesse de cura. Quando você lê o capítulo de número 17, não encontrará Cristo dizendo: irei a uma região curar alguém. Essa manifestação não acontece em Jesus, mas a Bíblia diz que ele decide passar. E o fato dele passar produz oportunidade para os que estão ali esperando alguma coisa. Embora Jesus não manifeste o interesse de cura, embora Jesus não manifeste a intenção de trabalhar, 10 homens estão sintonizados ao que está acontecendo, e a despeito dele não ter a intenção de fazê-lo, o fato de passar pelo ambiente produz a oportunidade para os que estão esperando. Na noite desse dia, ele marcou conosco um encontro, e talvez passe aqui não para manifestar, mas o fato de estarmos reunidos no mesmo ambiente, com a mesma expectativa, produzirá a oportunidade necessária para sairmos de uma reunião como essa de vida transformada. E eu já quero classificar que alguns simplesmente frequentarão o ambiente, mas tem aqui pelo menos 10 que, se ele passar por aqui, não passará por nós ileso. Nós vamos extrair da oportunidade de lidar com ele o milagre que estamos esperando. Jesus simplesmente passa. Ele não diz vou curar, ele passa. Ele não diz vou trabalhar, ele passa. Para quem está percebido, nasce a oportunidade de viver milagre. Ele passa. Jesus vai passando. E ao perceberem Cristo passando, o texto diz que esses homens correm em direção a ele. E por que isso é relevante, pastor? É relevante porque perceberam a oportunidade. Jesus vai passando, mas precisamos identificar que eles são leprosos. E por que isso é fundamental de destacar? Fundamental porque leproso tem ciclo social pré-determinado. Não se relaciona com a sociedade da época e estabelece o seu perímetro. Mas a Bíblia diz que ao perceberem Cristo passando, correram. E por que correram, pastor? Correram porque existem milagres que têm lugares específicos para acontecer. Vou dizer isso de novo. Existem milagres que têm lugares específicos para acontecer. A pergunta que não cala: a palavra de Jesus não podia chegar aonde eles estavam? Sim. A palavra de Jesus não podia alcançá-los de qualquer distância? Sim. Mas a Bíblia diz que ao perceberem Cristo passando, correram, porque existem milagres que têm lugares específicos para acontecer. Alguém vai dizer: pastor, Deus pode me abençoar em casa? Pode. Pastor, aonde eu estiver é o lugar da bênção. Não quero discutir isso, mas existem algumas coisas na nossa vida que acontecerão em lugares específicos. Ao perceberem Cristo passando, eles correm a um lugar específico. Que bom que você não ficou em casa hoje. Tu podia ter ficado pela internet. Eu nem quero atacar ninguém com isso. Só estou tentando te dizer que alguns milagres têm lugares específicos para... Te dar um exemplo grosseiro sobre isso.
Elias profetiza que não vai chover. O céu cerra. 6 meses sem chuva, acabou-se a água. Quando Elias profetiza que não vai chover e o céu cerra, a Bíblia diz, é específico em dizer que Deus vem falar com Elias e diz: Elias, sai daqui e vai ao ribeiro de Querite. Aí o texto dá um detalhe rico, diz assim: porque ali o Deus que cerrou o céu não podia dizer: fica aí que eu vou cuidar de você. O Deus que cerrou o céu não podia dizer: permaneça onde você está que não vai te faltar, o corpo vai aí. O Deus que cerrou o céu também dá um endereço, porque provisão tem lugar determinado para... Eu sei que você está esperando num lugar, já determinou onde Deus tem. Deixa eu te dizer uma verdade: não é onde você está, é onde você precisa estar. Tem pessoas de potencial deixando de viver coisas grandes porque acha que Deus tem que ir onde Ele está, quando na verdade Ele estabelece o perímetro para você estar. Ouça, 6 meses sem chuva, o ribeiro seca. Deus vem falar com Elias e Deus diz assim: Elias, sai do ribeiro e vai a Serepta. Deus não podia dizer: vai secar todo o ribeiro, mas o teu não. Vai secar toda a água de Israel, a tua não. Mas o Deus que podia fazer o ribeiro continuar fluindo chama Elias e diz: sai do ribeiro e vai a Serepta de Sidom. Aí o texto dá um detalhe riquíssimo, dizendo: porque ali... Eu vou liberar uma palavra para a noite desse dia. Pare de se debater com o endereço, vai para onde Deus mandou você ir. Não, vou dizer isso, pare de se debater com o endereço, vai para onde Deus mandou você ir. A provisão não está onde você acha que deve estar, está onde você precisa estar. Tem gente me ouvindo essa noite que está brigando com o céu, com a casa, com a família, com o esposo, porque quer determinar o endereço. Posso te dizer uma verdade? Pare de se debater, não é aí, é aqui. Vai gastar tempo, força, energia brigando com o céu, quando na verdade Deus determinou o lugar. Ao perceberem Cristo passando, correram. Chegaram na cerca essa que eu predeterminei, perímetro esse que eu estabeleci enquanto estava falando sobre esse texto. Ao perceberem a cerca, ao entenderem que não podiam ir adiante, a Bíblia diz que clamaram. E por que clamaram, pastor? Porque a voz vai aonde o corpo não vai. E eu queria que você segurasse na mão de alguém para ver se ele vem para esse culto, para ele assim: sabia que a voz vai onde o corpo não vai? Vamos. Sabia que a voz vai onde o corpo... Minha mãe usava uma expressão que eu gosto muito. Ela dizia: meu filho, se você soubesse o poder que você tem orando, você nunca pararia de orar. Vou dizer isso de novo. Se você soubesse o poder que você tem orando, você nunca pararia de orar. Se você soubesse o poder que você tem orando, não estava sem dormir de noite. Se soubesse o poder que você tem orando, não estava pedindo ajuda para qualquer pessoa. Se soubesse o poder que você tem orando, não estava desesperado nos Estados Unidos. Se você soubesse o poder que você tem orando, ao perceberem a cerca, eles não avançam porque é seu limite, mas clamam porque a voz vai onde o corpo não consegue ir. Ei. Sabe o que você precisa entender? Que você é igreja. Vou dizer isso de novo. Você é igreja. Pastor, já sei disso, eu sou crente. Eu nasci na Assembleia de Deus, eu frequento aqui desde criança. Eu sei que eu sou... Não. Eu estou dizendo que você é igreja, não como organização, mas como organismo. Como organização dependemos de placa, de estrutura, de alvará, de liberação da prefeitura. Como organização dependemos de nome, de estruturação. Não estou tratando de igreja como organização, estou falando da igreja como organismo. Como organismo estamos em todos os países, falamos todos os idiomas. E você precisa entender que como igreja há um poder quando você clama. Vou te dar um exemplo grosseiro desse poder. Mataram Tiago à espada. Prenderam Pedro para matar após Páscoa. Pedro está preso, Jazinho. Mas a Bíblia diz que a igreja está fazendo contínua oração por ele a Deus. Imagina a oração da igreja mais ou menos assim: solta Pedro. Solta Pedro. Solta Pedro. A oração vai subindo. Porque a oração não vai assim, ela vai assim. Ela vai subindo. Vai subindo. Daqui a pouco chega no trono. Daqui a pouco chega no trono. Quando chega no trono,
Jesus cheira aquela oração e diz: quem está orando é a igreja. Vou fazer alguma coisa, porque a igreja está orando para soltar Pedro. E aí a Bíblia diz que ele chama um anjo e diz: anjo, vem cá. A igreja está orando, eu preciso que você desça. Curioso pensar sobre isso, porque a oração da igreja não tirou Pedro da prisão. A oração da igreja não soltou a cadeia de ferro, não abriu as portas de ferro, não adormeceu o soldado. A oração da igreja não tirou Pedro da prisão. Pastor Rogério Barreto, o senhor está dizendo que a oração da igreja não tirou Pedro da prisão? Sim, a oração da igreja não tirou Pedro da prisão. A oração da igreja tirou um anjo do céu. Nossa. O anjo desce enquanto a igreja está na casa de João Marcos. E é curioso pensar sobre isso, porque o anjo não desce onde a igreja está. O anjo desce onde a igreja precisa. Não sei se você está no mesmo culto que eu, mas se você soubesse o poder que tem orando, não estaria desesperado nem batendo cabeça. Porque quando a igreja, eu estou esperando você, uma mão para cima é muito pouca. Eu quero ser boca de Deus na noite desse dia para profetizar. Enquanto aqui estamos, o Deus do céu está autorizando anjos, não aonde estamos, mas aonde onde é que você está precisando de uma intervenção? Pastor, eu estou aqui, mas meu casamento está uma bagunça. Onde é que você está precisando de uma intervenção? Pastor, eu estou aqui, mas minha casa está uma bagunça. Onde é que você está precisando? O anjo não vai descer aqui, eu preciso te informar isso, mas ele vai descer aonde você está precisando. Onde é que você precisa que Deus vá hoje? Ao perceberem Cristo passando, correram. Ao depararem-se com a cerca, clamaram. E o clamor foi tão intenso que Jesus para. O clamor foi mais ou menos assim, Sidney: Mestre! Jesus! Tem misericórdia! Quando eles disseram isso, Jesus para. Mestre! Jesus! Tem misericórdia. Quando eles disseram tem misericórdia, tocou no ponto fraco de Jesus. Pastor, Deus lá tem ponto fraco. Paulo disse que Deus fraco é mais forte que todos os homens juntos. Então Deus tem lá seu ponto fraco. Qual é o nome do ponto fraco de Deus, pastor? Chama-se misericórdia. A palavra misericórdia vem do latim miseris corte, miserável coração. A junção das duas palavras em latim transmite a ideia de colocar um miserável no coração. Quando eles disseram tem misericórdia, ele está dizendo eu sei quem eu sou, conheço minha realidade, sei da minha verdade, mas se o Senhor quiser, me coloca, me carrega, me transporta, me insere, aleluia, aleluia. Tem gente me ouvindo aqui. É por isso que o diabo fica endemoniado no inferno. Pecou uma vez só, perdeu o céu para sempre. Ele vê você errando todo dia, escolhendo errado todo dia, dando cabeçada todo dia. Mas quando você diz tem misericórdia, o céu pede. Eu, Rogério Barreto, sou salvo pela graça, mediante a fé. O que é isso, pastor? Porque eu creio na graça, ela é suficiente para me salvar. A graça não precisa de apoio, não precisa de ajuda. O que é graça, pastor? Graça é favor imerecido, não tem nada em você. Aqui não acontece, mas lá onde eu sou pastor, alguém diz, pastor, estou em uma campanha forte com Deus. Eu disse, para quê? Para ajudar Deus a me salvar. Eu disse, como? Porque quanto mais santo eu for, mais fácil para Deus me salvar, pastor. Eu disse, meu irmão, tu és salvo pela graça. Não tem nada em você, tem nada que você possa fazer que te tornará melhor. Ele olhou e disse, quero, favor imerecido. Aí algumas pessoas pegaram a graça e acrescentaram algo chamado super. E agora tem uma tal de super graça na internet. Eles absorvem a graça e dispensam todos os outros benefícios do Calvário. Você é salvo pela graça, mas só está de pé pela misericórdia. Vou dizer isso de novo. Você é salvo pela graça, mas só está de pé pela misericórdia. Se graça é favor imerecido, misericórdia é não te dar aquilo que você
você merecia. Eu sempre me pergunto onde eu estaria se eu recebesse a paga de todo o comportamento que eu já tive. Onde eu estaria se eu recebesse a paga de todo o comportamento que eu já adotei? Provavelmente não estaria nesse altar mais, mas toda vez que a misericórdia me acha, ela altera o resultado. Eu ia morrer. Salvo pela graça, de pé pela misericórdia. Salvo pela graça, casado pela misericórdia. Salvo pela graça, congregando misericórdia. Salvo pela graça, tendo um pastor misericórdia. Sabe o que é isso? É o poder de alterar o resultado. Quando eles disseram tem misericórdia, eles estão dizendo eu ia morrer leproso. Mas altera o resultado. Posso liberar uma palavra profética? Para a noite desse dia, o Deus que eu estou pregando nesse altar, que marcou conosco um encontro nesse culto, nos trouxe para dizer, eu vou alterar o resultado. Não sei se você consegue. Uma mão para cima é muito pouca. Já deram sentença, estabeleceram tempo, já deram prazo, mas o Deus que eu estou pregando disse, eu vou alterar o resultado. Eu vou modificar a colheita que eu não sei se você pode abrir a boca comigo, mas nesta noite não viemos morrer leprosos, viemos testemunhar milagre. É isso. Quando eles dizem, tem misericórdia, Jesus chega perto da cerca. A cerca bem estabelecida. Por quê, pastor? Porque é uma habilidade em Deus de chegar quando a gente não pode ir mais. Se alguém diz, pastor, estou no limite, eu disse, Jesus está aí. Ele disse, ainda não. Eu falei, então não é o limite. Ele só chega no limite quando não dá para romper. Por que Deus espera o limite para chegar? Porque Ele é caçador de glória. Tudo que Ele faz é para a glória do seu nome. Eu vou dizer isso de novo. Tudo que Ele faz é para a glória do... Vou dizer a terceira vez. Tudo que Ele faz é para a glória do seu... Jesus chega, se aproxima da cerca, encontra 10 e dá uma ordem dizendo, ide, mostrai-vos ao sacerdote. E o texto diz que indo eles, ficaram limpos. Curioso, Jesus não podia ter resolvido isso ali. Jesus não podia ter dado uma palavra de mudança ali. Pastor, talvez ele não tinha habilidade, irmão. Isso tem uma coisa que Jesus tem habilidade de trabalhar nos nossos limites. Tem gente que acha que Deus está aprendendo com ele, quando não. Jesus tinha habilidade de lidar com o leproso? Claro! Só Mateus capítulo 8, um leproso se aproxima dele após o maior sermão da sua vida e diz, mestre, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus olhou e disse, quero. Ser limpo. Não há exigência. Não há um pedido. Por quê, pastor? Porque o leproso, qual é a diferença entre eles? O leproso do capítulo 8 pediu graça. Os leprosos do capítulo 17, misericórdia. E enquanto a graça não te exige nada, a misericórdia te coloca em movimento. Se aproximar, disseram. Jesus se aproxima e diz, ide, mostrai-vos ao sacerdote. E o texto diz assim, indo eles, ficaram limpos. 3 verdades e a gente ora. Primeiro, ao irem, estão dizendo para Jesus que descobriram o que precisava fazer e fizeram o que tinha que ser feito. O grande dilema dessa geração é que a gente sabe o que tem que fazer, só não faz o que precisa ser feito. O grande problema das pessoas é que a gente adquire a informação, mas não coloca em ação a informação. O texto me dá uma aula, porque ao descobrirem o que tem que fazer, colocam em evidência, aleluia, em movimento o que precisa ser feito. O que você sabe não muda a sua vida. O que você faz muda a sua vida.
Quantas pessoas vão falir sabendo o que tinha que fazer? Quebrar sabendo o que tinha que fazer? Desviar sabendo o que tinha que fazer? Divorciar sabendo o que você sabe não resolve o seu problema. O que você faz pode resolver o seu problema. Ao ouvirem a ordem, colocaram-na em movimento. Segunda verdade é que a fé não é validada por aquilo que você fala, é validada por aquilo que você faz. Quantas pessoas me ouvindo hoje que têm a habilidade de declarar e a impossibilidade de se mover? O texto me dá uma aula, porque ao ouvirem a informação, ao receberem a informação, colocam-na em movimento. Ao colocar em movimento, está dizendo: eu não creio de declaração, eu creio de ação. Que bom que você não ficou em casa, porque toda vez que você rompe essa porta, você está dizendo: eu não creio de declaração, eu creio de ação. Toda vez que você se move em direção ao que Deus está falando, você está dizendo: eu creio não falando, eu creio correspondendo. Eles ficaram. Terceira verdade. Onde está a cura do capítulo 17? Não está em Jesus, e quando usa esse termo, refiro ao meu lugar. Também não está no sumo sacerdote, também refiro ao meu lugar. O texto diz que, indo eles, ficaram enquanto caminham, enquanto marcham, enquanto andam. Eu não sei se você está no mesmo culto que eu, mas eu vou dizer. Enquanto você caminha, enquanto você marcha, enquanto você anda, eu estou esperando você abrir a boca. Enquanto você caminha, enquanto você marcha, enquanto foi cantado aqui essa noite que você não pode parar, porque, aleluia, o milagre que você está esperando viver está na constância do passo. É por isso que o diabo está trabalhando, não é para impedir o teu milagre, é para impedir o teu passo. Se ele neutralizar o teu passo, ele neutraliza o teu milagre. Na noite desse dia, eu recebo a autoridade do Espírito para profetizar que a gente não vai parar. Vou dizer de novo: você não vai parar. Vou dizer a terceira vez: você não vai parar, não vai virar estatística do processo. Enquanto você caminha, o Deus do céu renova a graça dele. Oh my God. Levanta a mão, levanta. Levanta a mão, levanta. Isso, fecha os olhos. Tem gente me ouvindo aqui que já pensou em parar, pensou em voltar para o Brasil, já pensou em chutar o balde, largar o casamento, abandonar a família. O Espírito de Deus me trouxe para dizer: continua caminhando, porque eu vou renovar a força do teu passo. O prêmio do inconstante é a frustração. Tem gente me ouvindo aqui hoje que já começou e parou um monte de vezes. Aí o Espírito de Deus me trouxe para dizer: diz para eles que eles têm que manter o mesmo ritmo. O verbo em questão, a partir do verso de número 14, diz assim: que eles começam e concluem mesmo passo. Começam e concluem mesmo alvo. Começam e concluem mesma expectativa. Que te encontrem fazendo a mesma coisa, porque fazer a mesma coisa é uma declaração de fé que você está fazendo ao céu, dizendo: eu acredito na palavra de destino e eu não vou parar enquanto o sumo sacerdote não sei. Eu não sei. Esses dias alguém me mandou uma foto, pastor Sérgio, pelo Instagram, e era uma foto antiga, e eu estava no púlpito novo, magrinho, oh, saudade, uma gravata larga. Embaixo da foto no Instagram ele escreve: pastor Rogério, onde é que o senhor estava há 25 anos atrás? E ele escreve embaixo da foto: pregando. Mandou-me uma foto atual e escreveu embaixo dela o mesmo: pastor Rogério, onde é que o senhor está 25 anos depois? E ele responde dizendo: pregando.
Acreditar no que Deus fala é manter o mesmo passo. Pastor, mas cansa andar, continua, porque é na constância do passo que o que Deus tem com você se manifesta. Pastor, eu cansei, continua, porque é na constância do passo que o que Deus tem com você se manifesta. Que te encontre na mesma marcha, que te encontre no mesmo passo, que te encontre acreditando, que te encontre crendo. Eu vou deixar você segurar na mão de alguém. Segura. Termina. Segura. Eu não sei se você sabe, mas você acabou de pegar na mão de alguém que está cansado. De tantas tentativas, de tantas frustrações, de tanta expectativa sem resultado. Você acabou de segurar na mão de alguém que já pensou em parar, em largar tudo. Mas o Espírito de Deus me trouxe para essa noite profetizar. Ele vai renovar a força do teu passo. Isso, levante a mão dessa pessoa, levante. Fecha os teus olhos, fecha. Vou te dar 1 minuto só para você profetizar. Aleluia, sobre a tua vida e sobre a vida dele. Abre essa boca 1 minuto só. Vai dizendo: renova, Espírito Santo. Renova, Espírito Santo. Renova, Espírito Santo. Agradecendo. Volta e volta adorando. Volta e volta entendendo a grandiosidade da graça que lhe alcançou. Ele volta. Eu sempre fico imaginando o processo da cura. Eu não sei se como você pensa nisso, mas eu fico imaginando, pastor Sérgio, eles indo pelo caminho. E de repente, escuta, a cura começa, porque ela é um processo. E assim, eles vão andando e de repente, a lepra some dos dedos, some do punho, some do antebraço. Um olha para o outro e diz: tá dando certo. Bora continuar andando. A lepra some do peito, do abdômen, da coxa. Um olha para o outro e diz: continua andando. Podia ser instantâneo, mas Deus prefere te submeter ao processo. E um vai motivando o outro, porque o milagre está acontecendo. Isso me deixa preocupado. Porque tem gente que só vai caminhar porque ele tem motivo. Pastor, esse dia alguém chegou em mim e disse: a gente precisa fazer um trabalho na igreja. Eu disse: por quê? Eu disse: para a gente motivar um grupo, pastor. Eu disse: é mesmo? Ele disse: a gente tem que fazer alguma coisa, porque eles estão meio desmotivados. Eu olhei para ele sem saber o que fazer. Eu disse: meu irmão, se a Bíblia não motiva ele, se o Calvário não motiva ele, se a cruz não motiva ele, se a comunhão da igreja não motiva ele, se o altar não motiva ele, por que eu tenho preocupação com quem depende de motivação? Porque quem depende de motivação para de ir atrás depois que o motivo acaba. Vou te dizer uma coisa com muito temor de Deus no meu coração. Mas tem gente que só vai chegar no céu porque a luta nunca se apartará dele. Ele precisa de um motivo. Qual a diferença entre eles?
é que 10 tinham motivo, mas um virou uma chave. E enquanto 9 pararam de ir atrás depois que o motivo acabou, um voltou glorificando. E eu acho lindo ler no texto, porque o mesmo grito empenhado enquanto ele é leproso, é o mesmo grito empenhado depois que acharam, pastor, que diferença é essa? É porque a cura pode ter começado pelas mãos, e se ela começar nas costas? Como é que anda sem ver? Como é que continua sem sinal? Como é que marcha se nada está acontecendo? Qual é a diferença entre eles? É que quem depende de motivo precisa ver. Quem é ativado não vê. Ele marcha. Quem depende de milagre precisa de todo um movimento para estar aqui. Quem não depende vem. Se ele fizer, está aqui. Não fez, olha ele aqui. Se ele abre a porta, está aqui. Não abriu, ele volta. E ele volta dizendo: obrigado. Aleluia. Quando ele diz isso, Jesus o recebe e faz a mesma pergunta que todo pastor faria: onde estão os 9? Dá uma olhada para alguém aí. Diz para ele: cadê fulano? Eu acho que essa é a indignação de todo pastor. Todo mundo pensaria nisso. Faz um evento para 1000, vem 100. Faz um evento para 100, vem 10. Faz um evento para 10, vem um, ainda chega atrasado. Dá glória para ninguém achar que é com você. Se fosse eu, Jesus, e graças a Deus não sou, se fosse eu, ia dizer: pode ir embora, meu irmão. Era um milagre que você queria? Rala. Tá aqui o que é seu, pode ir embora. Mas Jesus me dá uma aula. Porque ao receber o que volta, ele não o trata com hostilidade, mas o promove. E diz assim: levanta-te e vai. Tua fé te salvou. 10 conheceram cura, mas o grato vai a nível de salvação. Vou dizer isso de novo. 10 conheceram cura, mas o grato vai a nível de salvação. Por que isso me fascina? Me fascina porque Jesus podia ter se posicionado de outra maneira, mas não se concentrou em quem não voltou, porque ele tinha muito para oferecer para quem voltou. Não se concentrou em quem deixou de voltar, se concentrou em quem... Nos concentramos tanto em pessoas que ferem, que a gente acaba esquecendo de quem cura. Nos concentramos em quem fala mal, e a gente esquece de quem bendiz. Nos concentramos em quem trai, e a gente esquece quem apoia. Deus te trouxe essa noite aqui para dizer: muda o foco da sua concentração. Não é sobre quem não volta. Quem não volta cai no esquecimento. É sobre quem volta. Pastor, me traíram, me abandonaram, me deixaram, me largaram. O senhor não conhece a minha história, irmão. Sabe por que você está vivo e de pé? Não é porque quem te traiu, quem te abandonou, quem te largou, esse povo acabou no esquecimento. Você está de pé por quem voltou, por quem estendeu a mão. Eu queria que você ficasse de pé para que eu orasse. Pergunta que não cala. Tem pelo menos uma pessoa que você deva gratidão a Deus pela vida dela? Se você trazer à memória quem trai, quem abandona, quem não volta, você vai ter 9 testemunhos tristes para contar. Não é sobre eles que eu quero falar. Maioria dos lugares que eu frequento, maioria das bênçãos que eu recebo, maioria dos altares que eu já pisei, maioria dos países que eu entrei, não entrei por talento. Não é porque eu sou muito bom para nada. É porque Deus me conectou a pessoas. Tanta gente boa já passou na tua vida, e a única coisa que você lembra é de quem te traiu.
Tanta gente boa já te abençoou e a única coisa que você lembra é de quem falou mal de você. Tanta gente boa já abriu porta para você. A única coisa que você lembra é de quem fechou a porta. Eu quero te fazer um apelo a mudar a sua convicção. Não importa quem não voltou. Jesus podia ter dito para um que voltou: pode ir embora, meu irmão. Mas sabe por que eu estou aqui essa noite? Porque Deus me apresentou alguém, que me apresentou alguém e que me colocou. Eu não sei se você sabe, mas a maioria das grandes coisas que você vive, só as vive porque Deus te conectou a pessoas. Jesus me dá uma aula, porque ao invés de se concentrar em 9, se concentrou em quem voltou. E diz: vem cá, meu filho, vou te subir de nível, vou te subir de nível. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente orar. O senhor me permite, pastor Sérgio? Existe alguém aqui hoje que você deva gratidão a Deus pela vida dele e tem coragem de sair do teu lugar, dar um abraço nele e dizer: obrigado, porque no pior momento, nas piores complexidades da minha vida, você estava lá. Você consegue sair do seu lugar? Ah, pastor, eu não devo isso a ninguém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Seja grato. Eu creio. Seja grato. Seja grato. Seja grato. Ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei. Segurou na mão de alguém que você deve gratidão. Segurou na mão de alguém que você deve gratidão. Segurou. Segurou. Deixa eu te fazer um apelo. Traz ele aqui pro altar, porque eu quero orar por vocês aqui. Não. Vem. Traz ele, traz ele. Isso. Traz ele. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Feche os teus olhos. Eu oro. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Não vamos virar estatística desse processo. A última palavra sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, ainda está na boca de Deus. A última palavra sobre a nossa saúde, sobre o nosso status imigratório, a última palavra sobre a nossa permanência nesse país, ainda está na boca de Deus. Quero te convidar para um desafio, porque o Deus que eu estou pregando hoje te encontra na caminhada,
Não te encontra parado, não te encontra desistindo, te encontra marchando. Quando eu terminar de orar, eu quero que você dê um abraço em alguém, você não vai soltar. Não é um abraço de amigos do bairro, é um abraço de crente que crê no milagre do outro. Quem é batizado no Espírito Santo vai orar em línguas estranhas. Línguas estranhas não é presente de festa, é ferramenta. Diz a Bíblia, quando eu oro em línguas estranhas, meu espírito ora bem. Diz a Bíblia, quando eu oro em línguas estranhas, eu edifico a mim mesmo. Quando eu oro em línguas estranhas, diz a Bíblia, eu oro para Deus. Pastor, não sou batizado no Espírito Santo. O Jesus que eu estou pregando ainda batiza. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Arabaxei cantoras, nemiassuri cantoras, paraichoque maracia cantoras. Espírito Santo, tem alguém me ouvindo essa noite que chegou aqui no limite das forças? Já pensou em parar? Já pensou em entregar os pontos? Já pensou em ir embora daqui? Já pensou em largar tudo que ele está vivendo, experimentando? Porque na concepção dele não dá mais. Eu preguei esta noite que enquanto caminhamos o Senhor renova. Que a tua graça seja manifesta sobre os teus filhos. Encontre o nosso coração disponível a receber algo que vai nos fazer continuar andando. Abastece o nosso tanque, enche a nossa reserva, para que, Pai, possamos continuar. Em o nome de Jesus, se você pode, dá um abraço em alguém, você vai orar com ele pelo menos um minuto, dizendo: você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Vai, abraça e ora, você não vai parar. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, Ora! Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu sou o teu milagre. Deixa eu ouvir você orando. Deixa eu ouvir você orando. Deixa eu ouvir você orando. Se é batizado no Espírito Santo, ora em línguas. Isso. Na quarta da resposta tem renovo. Isso. Veremos. Urai que maraci cantoras. Beramachora cantarabacei. Rai que manto cantarabacharabas. Serabadora cantarabacei que mais. Renova o teu povo. Ó filho de Davi, usa-me. Eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou
parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou